A aula de hoje será sobre o diferencial de uma função de duas variáveis. Lembrando que no caso de função de uma variável, digamos y igual a f de x, o diferencial que foi definido no cálculo 1 foi dy igual a f' de x dx. Então, para o caso de duas variáveis, nós vamos conseguir uma fórmula para o diferencial e, além disso, vamos fazer algumas aplicações. Dada uma função de duas variáveis, digamos z igual a f de xy, a diferencial dz, também chamada de diferenciação total ou derivada total, é definido por essa fórmula. dz igual a derivada parcial de f com respeito a x em xy, que multiplica esse termo aqui dx, mais a derivada parcial de f com respeito a y em xy, que multiplica esse termo dy. Aqui, esses diferenciais dx e dy devem ser vistos como variáveis independentes, no sentido de que podem ter qualquer valor. Para uma função que possui derivadas parciais contínuas, a gente pode dar uma interpretação do diferencial e, além disso, surgem muitas aplicações a partir disso. Então, aqui, para esse desenho, vamos supor que f tem derivadas parciais contínuas. E, com essa suposição, nós queremos interpretar o que é que significa dz, o que é que o diferencial significa. Então, para isso, suponha que é dado um ponto, esse pontinho aqui, AB, ele está com um zero aqui nessa última coordenada porque a gente está no plano R3 e eu estou projetando sobre o eixo XY. Então, por isso que tem essa terceira coordenada como sendo zero. Mas aqui você enxerga como um ponto AB, aí supõe que são dadas duas variações, ΔX e ΔY, e a partir dessas variações você consegue um novo ponto, o ponto A mais ΔX, B mais ΔY. E daí a gente calcula F nesses pontos, Se você ver aqui, essa parte que eu estou marcando agora, é uma altura que é dada por f de AB, pelo valor de f aplicado nesse ponto AB. Aí ela deu essa alturazinha aqui e na superfície dada pelo gráfico da f, o ponto fica bem aqui, o ponto f de AB. Aí, para esse ponto A mais ΔX, B mais ΔY, a gente também tem uma imagem pela f, que é esse ponto bem aqui, que eu estou marcando agora. E a altura dele é essa altura todinha aqui, daqui para cá. Então a gente já consegue um elemento, e esse elemento é o ΔZ. O ΔZ é exatamente o f de A mais ΔX, B mais ΔY, menos o f de AB. O ΔZ é exatamente a variação de f, de quando eu estou aqui no ponto A mais ΔX, B mais ΔY, menos de quando eu estava no ponto AB. Então é essa diferença aqui. Mas agora vamos nos concentrar em conseguir interpretar o que é que significa dz. Lembre que uma função que tem derivadas parciais contínuas tem plano tangente. A gente pode definir plano tangente e, além disso, a gente consegue definir a aproximação linear. A gente consegue escrever a função linearização e a aproximação linear. Nesse caso em que f tem as derivadas parciais contínuas, ela é bem aproximada pela função linearização. Então, f de xy é aproximadamente f de AB mais df dx, aí aqui a diferença x menos a, mais df dy, y menos b. Só que pelo que a gente está analisando aqui, esse ponto x, na verdade, é esse daqui, é o a mais ΔX. E esse y, ele é esse b mais ΔY. Então, esse ponto xy corresponde a esse aqui. Então, isso aqui fica sendo escrito assim, f de AB mais df dx ΔX mais df dy ΔY. E isso também, para que faça sentido essa boa aproximação, a gente tem que supor que esses acréscimozinhos ΔX e ΔY que a gente está fazendo são acréscimos pequenos. Então a gente supõe isso para que tenha sentido aqui essa aproximação que a gente está fazendo. E daí o que acontece?
que acontece é que a gente definiu esse ΔX e ΔY como sendo dx e dy. Então isso aqui vira dx, isso aqui vira dy. Isso significa, né, que isso se torna f de AB mais dz, né, porque essa aqui é exatamente a equação de dz. Então, o que é que a gente tem, né, com isso? A gente consegue duas coisas. A primeira coisa é que dz é aproximadamente o ΔZ. Por quê? Porque, como eu havia falado, o x é essa variação. Então, esse x aqui que você está considerando é exatamente essa variação, a mais ΔX. E o y é exatamente essa outra variação, b mais ΔY. Então, o ΔZ é aproximadamente o dz, porque você passa esse f de AB lá para o outro lado. Então, a gente consegue a primeira conclusão. A outra conclusão que a gente consegue é que o dz é aproximadamente a função linearização menos o f de AB. Isso segue daqui, né? Porque o f é aproximadamente a função linearização que é dada por essa fórmula aqui. Então, você retira f de AB e você tem aproximadamente o dz. E essa informação aqui, que é aproximadamente a linearização menos f de AB, que é essa medida dz. Veja que, pelo desenho, aqui a equação do plano tangente, né, que é essa altura, é dada pela função linearização. Né, essa de azul que eu estou fazendo. Isso aqui é o L de xy. Só que eu pego e retiro essa altura f de AB, que eu estou marcando de vermelho agora. Quando eu retiro ela, sobra exatamente esse tamanho aqui, que é o tamanho dz. Então, a nossa conclusão é a seguinte. dz é aproximadamente a variação que f sofre quando se passa de AB para A mais ΔX, B mais ΔY. Exatamente porque o dz é aproximadamente essa variação, né, ΔZ. Então, a conclusão que a gente tem, né, do significado de dz é isso. Ele é aproximadamente a variação que a função sofre, né, quando se muda de um ponto para outro, para um ponto mais um acréscimo dele. Bom, o primeiro exemplo é dada essa função de duas variáveis. Vamos determinar a diferencial dz e vamos fazer também o seguinte. Se x ele varia de 2 para 2,01 e y varia de 3 para 2,99, vamos comparar os valores ΔZ e dz. Então, primeiro passo, calcular o diferencial. Para isso, a gente faz as derivadas parciais primeiro. Derivada com respeito a x, né, vai dar 16xy. Esse y quadrado, ele zera porque você olha com o y como constante, quando deriva com respeito a x. E a derivada com respeito a y vai ser 8x quadrado mais 2y. Então, o dz ele é 16xy dx mais 8x quadrado mais 2y dy. Então, está aqui o diferencial. Agora, a gente tem que fazer a outra parte do exemplo. Nessa segunda parte, está acontecendo a seguinte situação. Você está no par ordenado 2, 3, e você vai passar, né, para o seguinte par ordenado, 2,01, 2,99. Então a pergunta é, quanto é a variação de f, né, para que eu mude desse ponto para esse outro? Então é isso que a gente responde com o diferencial aqui dz. E como é que você faz? Você tem que o dx ele é aproximadamente ΔX e dy é aproximadamente ΔY, né, conforme a interpretação que a gente tinha feito antes. E daí o que acontece? Qual é o ΔX? Você está variando de 2 para 2,01. Então, você aumentou 0,01. E a variação de y? Você saiu de 3 para ir para 2,99. Então, você regrediu 0,01. Então, a variação de y foi menos 0,01. Então, dz vai ser o seguinte. Vai ser 16 vezes 2 vezes 3
eu estou substituindo 2,3 aqui nessa fórmula, vezes dx, mas dx é 0,01, mais 8 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 6, que é 2 vezes 3. E o dy é menos 0,01. Essa conta aqui, você pode fazer na calculadora, o resultado vai ser 0,56. Então aqui está dz. Agora a gente também quer fazer ΔZ, mas ΔZ você deve lembrar que é f do ponto final, né, de onde você chega na variação, ou seja, de 2,01, 2,99, menos f de 2,3. Você sempre bota f de onde você chega menos a f de onde você sai. Então, você tem que substituir esses valores aqui nessa função f de xy. Mas aí, fazendo toda essa conta, você pode usar uma calculadora, o resultado vai dar aproximadamente 0,579. Então, a gente vê que realmente o dz e o ΔZ, né, têm valores bem próximos. Então, a interpretação que a gente fez com o gráfico da função está correta, né? No sentido de que realmente dz, né, é aproximadamente o ΔZ. O segundo exemplo é o seguinte, dado um cone circular reto, né, foram feitas medidas do raio da base e de sua altura e a gente obteve o seguinte, 8 centímetros e 24 centímetros. Só que houve um possível erro, né, de no máximo 0,05 centímetros. Então vamos utilizar a diferencial para estimar o erro máximo, né, que pode ser cometido no cálculo do volume do cone. Para isso você vai ter que lembrar, né, que a fórmula do volume do cone é dada pelo seguinte, πr ao quadrado h sobre 3, onde r é o raio e h é a altura. E daí, como você quer calcular o volume do cone em função desse raio e dessa altura, você pode escrever esse v como sendo um v de RH, né? Ou seja, uma função que depende do raio e da altura. Daí a gente calcula o diferencial. Então a gente tem que calcular a derivada parcial de v com respeito a r e a derivada parcial de v com respeito a h. A primeira com respeito a r vai dar 2 πrh sobre 3 e a segunda vai ficar πr quadrado sobre 3. Então, o diferencial dv ele é dado por 2πrh sobre 3, aqui dr, mais πr quadrado sobre 3 dh. Então, a gente já tem o diferencial. Agora, veja que o máximo que a gente pode errar é 0,05 centímetros. Então, o módulo de ΔR pode ser no máximo 0,05. Então, ele é menor ou igual do que 0,05. A gente pode errar, né, na medida do raio até 0,05 centímetros. E a gente pode errar na medida da altura até 0,05 centímetros. E a gente tem também que o nosso R é fixo como 8 e H é fixo como sendo 24. Então, para que essa função aqui, para que esse erro seja o maior possível, eu pego esse ΔR e o ΔH como sendo o maior erro possível. E como esse R e esse H são positivos, para que ele fique maior possível, eu pego 0,05 e 0,05, ambos positivos, né? Isso vai tornar esse dV maior possível. Então, a gente pega e considera dr como sendo exatamente 0,05 e dh como sendo exatamente 0,05. E daí, dv vai ser 2π, aí o r é 8 e o h é 24. Isso tudo dividido por 3. E aqui vezes dr, que é 0,05. Mais π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 8 ao quadrado, que dá 64, dividido por 3, vezes dh, que é 0,05. Quando você faz essa conta,
o resultado dá 74,6 pi centímetros ao cubo, né? Porque aqui eu estou tratando de variação de volume. Então esse é o maior erro possível, né, de ser cometido. Pronto, e com esse exemplo a gente termina a aula de hoje.